primeiramente, em relação, já que tocar na ação da ONU, eu só tenho elogios. Assim, elogios em relação à questão histórica. A história da ONU é uma história muito bonita e a ONU realmente é patrimônio do povo brasileiro pelas conquistas que ela teve ao longo dos anos. Agora, a ONU não se resume a quem está lá hoje cuidando, lá hoje eu digo há quase 20 anos, né? No mesmo grupo, a mesma cabeça, o mesmo pensamento, o mesmo centralismo e o pior, o que está sendo feito em relação à história do movimento antigo, que eu posso falar com muito mais clareza para vocês. Então, um projeto de memória do movimento antigo que é uma parceria com a Rede Globo. Um projeto de memória do movimento antigo em que se trauda a data de fundação da ONU, levando em consideração que a coordenadora técnica do projeto, na dissertação do mestrado, coloca a data de fundação da ONU como 38. Eles escondem isso para falar que a ONU tem 70 anos no ano passado, na verdade está fazendo 70 anos agora, em dezembro de 2008. Há uma história do movimento antigo, a história da ONU, projeto de memória do movimento antigo, em que se deixa muitas pessoas que poderiam falar da história da ONU, mas eles pegam 10 depoimentos das últimas 7 gestões, da ANPG, da URBS, que são ligadas ao JS. Então, vocês veem a qualidade do trabalho, acho que não estou sendo antiético de falar, mas estou debatendo uma questão que eu vejo que é comprometedora. A visão de um grupo de história, de uma linda história da ONU. Então, acho que para as gerações futuras, sabe, vocês querem que a gente trace algumas perspectivas sobre o movimento antigo, eu posso falar muito em relação à memória do movimento antigo, que o legado que vai ficar do conhecimento é uma história muito ligada à Rede Globo, uma história em que se esquece vários episódios e se foca em alguns aspectos que interessam a quem está lá hoje na ONU. E isso eu acho que é muito grave, e eu já escrevi vários artigos sobre isso, combatendo, temos um apoio muito grande, o pessoal vê a seriedade da questão, porque não pode estar daqui 30 anos lendo coisas sobre a história do movimento antigo, sobre a história da ONU, coisas que eu não acredito, coisas que realmente são complicadas. Acho que ninguém se sente confortável de estar escrevendo a história, ou reescrevendo a história de uma forma tão deturpada. Em relação à reforma universitária, à participação, etc. A ONU mudou, o Brasil mudou, o movimento mudou. O que não mudou é a necessidade de lutar para que as coisas realmente sejam construídas a partir do consenso de uma maioria e de uma maioria que está muito engajada nas questões próprias do dia a dia. Não adianta as pessoas que não conhecem as universidades, sobretudo as universidades públicas, querem fazer projetos e medidas que, falando o nome de um grupo de uma maioria. Isso eu acho que é o mais grave. Eu acho que o movimento está sendo retomado, acho que um movimento mais autêntico. O movimento institucionalizado, infelizmente, está numa crise tremenda. A ONU não representa, se eu falo com toda clareza, não representa os estudantes, porque eles não conhecem a realidade estudantil brasileira, não conhecem a história da educação brasileira, conhecem a história que o governo Lula e as demais pessoas envolvidas trazem para eles. É uma adesão, uma fonte de debate gritante, e isso não gera, vamos dizer, projeto de interesse, nem para a ciência social, nem para a ciência social, nem para as licenciaturas, nem um projeto de educação que seja adequado ao nosso país. Então, a falta de debate, o monopólio do conhecimento, o monopólio do saber sobre o debate, infelizmente, a ONU está muito distante, vamos dizer, das bases das universidades, inclusive o próprio grupo de comando da ONU está muito distante, vamos dizer, do que se passa nas universidades. Acho que mudou esse ponto, vamos dizer.
Uma questão também, acho que a utopia, o impossível, sabe? Acho que a UNE está muito mais pragmática, está muito mais adesista, vamos dizer, ao governo federal. O problema não é receber recursos públicos, é o destino que você dá a eles. Acho que uma semana atrás, na Folha de São Paulo, uma matéria de que a entidade que faz as carteirinhas da UNE doou 600 mil para o PCdoB. A entidade que produz as carteirinhas para a UNE fez uma doação para o Partido Comunista do Brasil de 602 mil, num total de 800 e alguma coisa que o PCdoB arrecadou. Então a UNE não sabia disso, a UNE não podia ter pegado esse recurso e ter direcionado para outras coisas. Outro aspecto também que compromete, vamos dizer, o movimento anti partido da UNE. No ano passado, um dia antes de uma passeata, que eu não me lembro aqui, uma das poucas passeatas da UNE, o senhor Gustavo Peta, que era o presidente, foi se encontrar com o presidente da República um dia antes do protesto. Isso, assim, para o movimento antigo, você faz o protesto, marca a posição, reivindica, e depois que vai reivindicar. E o pior de tudo que eu acho da UNE em relação ao movimento estudantil, a crítica feroz em relação ao que está sendo feito. Eu li uma entrevista para o presidente da UNE em relação ao PSTU, que quer criar uma entidade nacional que vai virar porta, que não vai falar, não quer apoiar as outras iniciativas. Acho que isso é o pior. E a questão das ocupações, não há apoio da ONU para nada disso. A ONU está sendo muito, a questão da ONB, foi muito, vamos dizer a palavra correta, naquela ocupação ela entrou ali por acaso, ela tentou entrar, se aproveitar da situação. Na da USP ela não apoiou, eu me lembro que eu estava lá e o DCE da USP, que na época era muito ligado à ONU, criticando que aquilo não tinha legitimidade, que aquilo era baderna, que ia contra a representação, não sei o quê. Mas todo mundo sabe o resultado que deu aquilo ali. Todo mundo percebeu o resultado das ocupações. Então, eu acho que toda forma de lutar é válida, toda forma de fazer alguma coisa, levando em consideração ao que indica para a gente que é a melhor saída, é importante. Infelizmente, não há tantos canais. É trabalho de formiguinha, é lutar contra a corrente, é ser chamado de divisionista. Não, vocês querem dividir a UNE, os estudantes, mas isso é uma grande baboseira que todo mundo vai falar. Isso, acho que é a partir dos pequenos movimentos que a gente vai gerar grandes mudanças. Inclusive, eu recebi uns e-mails do pessoal da UJS, não, a gente luta agora pelo possível, que o impossível não vai gerar não sei o que. Então, há um distanciamento muito grande de que tem que fazer alguma coisa, pensando também nas coisas impossíveis. A gente achar que tudo é fácil, que tudo tem que seguir a cartilha do governo, sem questionar, porque o governo é popular, porque o governo é aquilo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O governo não é tão popular assim. E a gente tem o direito de criticar Lula, mesmo sendo chamado de direita. A gente tem a oportunidade de criticar o reitor da universidade, mesmo no reitorado de esquerda, mas a gente tem que debater, não tem que ficar com medo, vou criticar Lula e vou ser chamado de direita. Tem que criticar sim, porque a universidade é o local de debate. O estudante tem essa força de debater e a única forma é fazer alguma coisa se movimentar. E essa questão que me marcou, que eu falei para vocês, um rapaz do PCdoB, JS, a mesma coisa, gestão do possível, acho que mesmo os mais pessimistas, mesmo os mais céticos, os mais racionais, como por exemplo Marcos Weber, ele falou uma coisa, a gente não teria, na experiência humana, a gente não teria chegado ao possível se a gente não tivesse tentado diversas vezes, ou milhares de vezes, o impossível. Acho que o projeto nosso de reconstrução do movimento estudantil é um grande, vamos dizer, um grande exemplo disso. Um projeto que, a partir de algumas poucas universidades, poucas pessoas, com poucos recursos, a gente conseguiu
reconstruir a história do movimento estudantil de uma forma mais aberta. São 300 depoimentos, são livros, são publicações, sabe? O que a ONU, com quase 3 milhões, com o governo federal, com não sei o que mais, não sei o que, ela não conseguiu. Sabe? Eu acho que eu talvez seja um grande exemplo de que a perseverança, a generosidade, a entrega também às questões que a gente considera nobres. Eu tive ano passado na USP e na Federal Fluminense, a convite da pós-graduação de educação e dos estudantes. Aí eu falei para eles, olha, a gente não ligar a nossa carreira, o que a gente está acreditando, o que a gente está apostando em 5, 4, 6 anos na universidade, que é o nosso futuro, se a gente não associar isso ao país, às questões nacionais, ao que a gente pode fazer, porque a gente não constrói para a gente apenas. Não tem como a gente, no dia a dia, na nossa produção, fazer as coisas independentemente do que acontece. A gente não tenta modificar. Enquanto a gente pode, lá na frente a gente vai esbarrar em uma série de barreiras. Então, eu acredito que, pelo menos no tema, história do movimento estudantil, eu fiz o tema chegar a um bom termo. Porque a gente disponibilizou documentação, a gente está partindo para a segunda publicação e reunimos 50 autores, novos autores consagrados, conseguimos também incentivar novos trabalhos, mas isso aí foi a partir de uma luta de poucas pessoas e de uma luta que é considerada uma luta perdida. Porque como vocês vão fazer isso, sem aquilo, sabe? Mas a gente construiu uma coisa que vai ficar, e espero que também vocês construam coisas que vão ficar para quem vai entrar na universidade, os que vão exercer a profissão lá na frente. Lembrando uma frase de Gabriel Garcia Marques, na passagem do século, numa conferência na França. Ele disse: não espere nada do século XXI, é o século XXI que espera tudo de vocês. Então, a sociedade espera muita gente, a universidade também, e a partir da universidade a gente tem que contribuir, e acho que só de estar aqui discutindo isso, acho que é um grande mérito de quem está organizando. Acho que a gente tem que apoiar o grupo de vocês, incentivar, porque são poucas pessoas dispostas a isso, a fazer alguma coisa, a debater. O debate hoje é muito difícil e a gente tem que debater em todas as formas, de todas as maneiras. Então, obrigado. Bom, eu não sei se o movimento estudantil, como outros movimentos, não é um problema de movimento estudantil. Essa dificuldade do movimento estudantil, ela também é evidenciada no movimento operário, nos movimentos sociais em geral. A gente vive um momento muito difícil. Ele é diferente do 68. Agora, eu queria que a gente também não realizasse um pouco o 68. Porque nós vivemos hoje também problemas e contradições que afloraram, que gestaram ali, que naquele momento ele se colocava como uma rebeldia muito grande, e ele tinha razão de ser, mas que você sabe que o capital ele procura aproveitar de todas as formas as brechas para se manter. Então, uma das coisas que o governo bem foi exatamente o espírito de rebeldia no que ele tinha de anti-organizativo. Então, as organizações da época, elas eram muito criticadas porque eram organizações burocratizadas, porque eram organizações ligadas a estruturas que não permitiam autonomia. Então você tinha, por exemplo, críticas ao Partido Comunista naquela época, que tinha sido extremamente burocrático, que tinha sido extremamente defensista, que não podia, efetivamente, tinha sido muito institucionalizado, enfim, ele utilizou o governo binário, pretendia a partir daí institucionalmente, via eleições, e aí conquistando uma coisa, outra coisa e tal. Até um quadro que a gente assistiu um pouco essa institucionalização. Então, como isso foi uma saída, então vejam, na época, foi uma crítica muito